Eles a chamavam de Rainha de Gelo. Não pelos lábios, é claro, ninguém ousava dizer em voz alta. Mas nos corredores envidraçados da TechVision Brasil, o apelido ecoava em sussurros. Helena Cardoso tinha 38 anos, uma fortuna de 12 dígitos e o olhar que atravessava aço. Herdara o império do pai aos 24 e, desde então, não perdera uma única batalha corporativa. Demitia gerentes antes do café, cancelava contratos antes do almoço. E, ao final do dia, subia sozinha no seu sedã blindado, sem olhar para trás. Ninguém a conhecia de verdade. Ninguém tentava. Era mais seguro assim. Mas numa manhã de abril, algo mudou. Um homem de mãos calejadas entrou pela porta dos fundos. Cabelo grisalho nas têmporas. Uniforme simples de manutenção. Nome bordado no bolso. Joaquim. Ele não sabia que, em menos de 60 dias, faria a bilionária mais temida do país parar, respirar e encarar a única verdade que ela passara a vida inteira evitando. Às vezes, basta um gesto, e às vezes esse gesto vem de onde menos esperamos. Antes de continuar, se você também acredita que histórias de transformação merecem ser compartilhadas, deixe seu like, inscreva-se no canal. E nos comentários, conte de onde você nos assiste. Vamos fazer deste espaço uma comunidade de histórias reais, cheias de esperança. Agora, vamos voltar ao início, porque tudo começou num dia comum. Ou quase. A sede da TechVision ocupava 3 andares de vidro fumê na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Dentro, tudo reluzia. Piso de mármore italiano. Painéis digitais que alternavam projeções de lucros e índices globais. Salas de reunião com nomes de constelações. A equipe usava ternos sob medida e falava em inglês, mesmo quando não era necessário. Era um lugar para quem vencia. E Helena Cardoso vencia sempre. Seu escritório ficava no último andar, uma redoma de vidro com vista para a cidade inteira. Ela preferia trabalhar sozinha. Sem assistentes próximos, sem interrupções, apenas ela, 3 telas de computador e o silêncio afiado que a acompanhava desde a morte do pai, 12 anos antes. Joaquim entrou naquele universo pela lateral, literalmente. Porta de serviço, uniforme azul marinho, tênis gasto, 52 anos, mas o rosto tinha a serenidade de quem já atravessara tormentas. Fora contratado como auxiliar de manutenção predial, vagas abertas por renovação de contrato. Ele aceitara porque o turno encaixava, porque precisava buscar o filho na escola às 5, porque há 3 anos, desde que a esposa partira levada por um aneurisma fulminante, Joaquim aprendera a encaixar a vida nos horários possíveis, não nos ideais, nos possíveis. Naquela primeira manhã, ele atravessou o hall carregando uma caixa de ferramentas. O gerente de facilities mal olhou para ele. 3º andar. Problema na iluminação da sala Andrômeda. Alguém vai te mostrar. Joaquim acenou, subiu. E ao cruzar o corredor espelhado, avistou Helena pela primeira vez. Ela estava de costas, falando ao telefone. Voz cortante. Não me interessa a justificativa. O prazo era ontem. Se não conseguem entregar, contratem quem consiga. Simples assim. Desligou sem despedida. Virou-se. E por uma fração de segundo, seus olhos cruzaram os de Joaquim. Ele baixou o olhar, respeitoso. Ela seguiu em frente como se ele fosse parte da mobília. Às vezes, basta um gesto, mas ainda não era a hora. Helena Cardoso não dormia bem há anos. Não era insônia clássica. Era aquele despertar às 3 da madrugada, com o peito apertado e nenhuma razão aparente. Ela se levantava, caminhava até a janela do apartamento, observava a cidade acesa lá embaixo e se perguntava quando exatamente parara de sentir. Quando o sucesso deixara de significar algo. Quando as vitórias viraram apenas números numa planilha. Ela sabia a resposta, no fundo, desde o dia em que o pai caíra no escritório, fulminado por um infarto, e ela assumira tudo, sozinha,
crua, sem preparo emocional. Desde então, construíra uma armadura. Eficiência, frieza, resultados. Ninguém se aproximava. Ninguém perguntava como ela estava. E ela nunca admitia que por baixo da seda dos ternos e do perfume importado havia uma mulher exausta. Uma mulher que não lembrava a última vez que rira de verdade. Joaquim, por sua vez, carregava outro tipo de cansaço. O cansaço de quem acorda às 5. Prepara o café, o lanche do filho. Confere o uniforme escolar, leva de ônibus até a porta do colégio, volta correndo para o trabalho. E ao final do dia, busca o menino novamente, ajuda com a lição, prepara o jantar, escuta as histórias do dia. Então, quando a criança dorme, Joaquim senta na varanda minúscula do apartamento em Santo Amaro. E olha o céu. Às vezes, conversa baixinho com a esposa que se foi. Estou tentando, Maria. Estou tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo, mas é pesado. Ele não reclamava, não se permitia, mas a solidão moía devagar, como pedra sobre pedra, 2 mundos, 2 dores, um silêncio compartilhado que ainda não sabiam existir. Foi numa quinta-feira que tudo começou de verdade. Helena saíra para uma reunião externa e voltara mais cedo que o previsto. Subiu direto ao escritório. Mas ao passar pela copa do 3º andar, ouviu vozes, baixas, quase sussurros. Ela parou. Não por curiosidade. Helena não se permitia curiosidade, mas porque reconheceu o tom. Alguém estava chorando. Espiou pela porta entreaberta. Era Bianca, a estagiária de marketing. 22 anos, recém-formada, olhos inchados. E ao lado dela, sentado num banquinho de plástico, estava Joaquim. Ele segurava um copo de água. Ofereceu à moça com delicadeza. Respira devagar, disse ele, voz calma. Vai passar. Eu não consigo mais, Bianca soluçou. Tudo que eu faço está errado. A coordenadora disse que eu não sirvo para isso, que eu devia desistir antes de ser demitida. Joaquim não respondeu de imediato. Deixou o silêncio acolher. Depois falou baixo. Sabe o que minha esposa costumava dizer? Que erro é só a vida te ensinando o caminho certo. Ninguém nasce sabendo. E quem diz que você não serve, talvez esteja com medo de que você sirva demais. Bianca ergueu o rosto. O senhor acha? Eu sei. Já vi gente brilhante desistir porque alguém apagou a luz que ela tinha dentro. Não deixa apagarem a sua. Ele sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. E naquele instante, Helena sentiu algo estranho no peito. Algo que não sentia há anos, vergonha. Porque ela era a coordenadora que dissera aquilo. Ela destruíra aquela menina sem pensar 2 vezes. E ali estava um homem de uniforme azul, sem diploma universitário, sem poder, ensinando humanidade. Helena recuou em silêncio. Voltou ao escritório. Fechou a porta e, pela primeira vez em muito tempo, não conseguiu se concentrar. Às vezes, basta um gesto. Aquele homem acabara de plantar uma semente que ela não sabia que precisava. Nos dias seguintes, Helena começou a reparar. Joaquim não era invisível. Ela é que olhava através das pessoas. Mas agora, de alguma forma, ele se tornara visível. Ela o via trocando lâmpadas, consertando uma fechadura, limpando o filtro do bebedouro. E sempre conversando com a moça da limpeza, com o segurança da recepção, com o entregador de motoboy. Joaquim tratava todo mundo do mesmo jeito, com atenção, como se cada pessoa importasse. Helena percebeu que ele chegava meia hora mais cedo todo dia. Não porque fosse obrigado, mas porque gostava de tomar café com o pessoal da portaria. Bom dia, seu Joaquim, cumprimentava o porteiro. Bom dia, Celso. Como está o joelho? Melhor, graças a Deus. Aquela pomada que o senhor indicou funcionou. Helena o via de longe e se perguntava: quando foi a última vez que perguntei como alguém estava? Não lembrava. Uma tarde, ela desceu para pegar um documento no RH. No caminho, viu Joaquim agachado no corredor, ajudando Dona Irene, a senhora que servia o cafezinho. Ela deixara cair uma bandeja cheia de xícaras, cacos de louça
espalhados. Joaquim juntava os pedaços, tranquilo. Deixa que eu limpo, dona Irene. A senhora senta um pouquinho. Ih, Joaquim, que vergonha. Vergonha nada. Quem nunca deixou cair nada que atire a primeira xícara. Dona Irene riu. Um riso tímido, mas verdadeiro. Helena passou e, sem pensar, murmurou. Obrigada, Joaquim. Ele ergueu os olhos, surpreso. De nada, doutora Helena. Foi a primeira vez que ela dissera o nome dele e a primeira vez que ele dissera o dela. Não como cargo, mas como pessoa. Pequenas vitórias, pequenos degraus. Às vezes, basta um gesto. E, às vezes, esses gestos vão somando até formar uma ponte. Mas nem tudo eram pontes. A diretoria estava empolvorosa. Helena convocara uma reunião de emergência. A empresa precisava cortar 15% dos custos operacionais. E a primeira sugestão veio de Marcelo, o CFO. Podemos começar terceirizando toda a manutenção predial. Economizamos 40%. Helena folheou os números. Fazia sentido. No papel. Quantas pessoas seriam afetadas? Perguntou. 12. Incluindo os auxiliares recém-contratados. Helena pensou em Joaquim. Pensou em Dona Irene, pensou nas conversas na portaria, nos gestos pequenos, na humanidade discreta que aquele homem trazia para dentro daquele prédio de vidro. E então, pela primeira vez na vida, hesitou. Vou analisar outras alternativas. Marcelo franziu a testa. Helena, com todo respeito, não há margem para sentimentalismo. Estamos falando de números. Estamos falando de pessoas. Ela respondeu firme. O silêncio foi pesado. Marcelo recuou. Mas Helena sabia que a decisão não estava tomada. Ela tinha 3 dias para apresentar um plano alternativo, ou 12 pessoas perderiam o emprego, incluindo o homem que, sem saber, estava mudando algo dentro dela. Naquela noite, Helena ficou até tarde, sozinha no escritório, olhando para as planilhas e, pela primeira vez, se perguntando: o que eu me tornei? Na manhã seguinte, Helena chegou mais cedo. O prédio ainda estava vazio, ou quase. Joaquim já estava lá. Ele limpava o vidro da porta principal com calma, movimentos precisos. Helena parou, observou. E então fez algo que nunca fizera. Aproximou-se. Bom dia, Joaquim. Ele se virou surpreso. Bom dia, doutora Helena. Posso conversar com você um momento? Joaquim pousou o pano desconcertado. Claro! Eles sentaram num dos bancos do hall. Helena não sabia bem por onde começar. Você tem família? Tenho um filho, 10 anos, chama Lucas. E a mãe dele? Partiu há 3 anos. De repente, aneurisma. Helena sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Obrigado. Foi difícil. Ainda é. Mas a gente segue. Porque a vida não espera a gente estar pronto, né? Ela concordou em silêncio. E você? Joaquim perguntou com delicadeza. Tem família? Helena hesitou. Não. Quer dizer, tive. Meu pai. Mas ele morreu quando eu era jovem. Desde então, é só eu. E amigos? Ela desviou o olhar. Não sobra tempo. Não sobra seu espaço. Joaquim disse baixinho. Às vezes a gente enche a vida de coisas para não sentir o vazio. Helena o encarou atônita, como aquele homem simples de uniforme azul acabara de dizer exatamente o que ela nunca admitira para ninguém. Você estudou psicologia? Joaquim sorriu. Não, estudei a vida. E ela é a melhor professora, mesmo sendo a mais dura. Helena sentiu os olhos arderem. Eu não sei mais quem eu sou, confessou voz trêmula. Construí tudo isso. Essa empresa, essa reputação. Mas quando olho no espelho, não reconheço a pessoa que está lá. Joaquim ficou em silêncio por um momento. Depois disse, sabe o que eu ensino para o meu filho? Que a gente não é o que tem, a gente é o que deixa nas pessoas. E a senhora tem chance de deixar coisa boa. Só precisa escolher. Helena enxugou uma lágrima que escapou. Obrigada, sussurrou. De nada, doutora Helena. Mas posso te pedir uma coisa? Claro.
Para de me chamar de senhor e me chama só de Joaquim. E eu te chamo de Helena, porque título não aquece ninguém, mas nome aproxima. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, frágil, mas verdadeiro. Tudo bem, Joaquim. Às vezes basta um gesto, e às vezes esse gesto é alguém te devolver o próprio nome. A reunião final aconteceu numa sexta-feira. Sala Andrômeda. A diretoria inteira presente. Marcelo trouxe as projeções finais. Terceirizar a manutenção era a única saída viável. Helena escutou tudo. Depois pediu a palavra. Vou apresentar uma alternativa. Ela abriu uma apresentação que passara as últimas 72 horas montando. Podemos cortar 15% dos custos operacionais, redistribuindo funções administrativas, reduzindo consultorias externas e renegociando contratos de fornecedores, sem demitir ninguém da base. Marcelo cruzou os braços. Isso vai exigir que a diretoria abra mão de parte dos bônus. Sim, Helena respondeu firme, incluindo o meu. Silêncio. Helena, isso é inédito, disse Amanda, a diretora de RH. Então que seja inédito. Quero construir uma empresa onde as pessoas importem, não só os números. Marcelo bufou. E desde quando você se importa com pessoas? A sala ficou tensa. Helena respirou fundo. Desde que alguém me lembrou que eu sou uma pessoa e que lidero pessoas, não máquinas. Ela olhou para Amanda. Convoca todo mundo do prédio. Auditório. Agora. 20 minutos depois, o auditório estava lotado. Funcionários de todos os setores, incluindo Joaquim, Dona Irene, Bianca, o pessoal da portaria. Helena subiu no palco. Sem microfone, sem slides. Apenas ela. Eu queria pedir desculpas, começou voz clara. Todos se entreolharam surpresos. Passei anos liderando com medo. Medo de ser fraca. Medo de falhar. E por causa disso fui cruel. Fui injusta. Tratei vocês como números, como peças substituíveis. Ela fez uma pausa. Mas alguém me ensinou recentemente que a gente não é o que tem. A gente é o que deixa nas pessoas. E eu quero deixar coisa boa. Ela procurou Joaquim na plateia. Encontrou o olhar dele. Sereno, encorajador. Então, a partir de hoje, as coisas vão mudar. Não vamos demitir ninguém. Vamos apertar o cinto na diretoria. Vamos investir em vocês. E vamos construir uma empresa que seja, antes de tudo, humana. O silêncio foi substituído por um aplauso tímido. Depois, outro e outro. Até que a sala inteira aplaudia. Joaquim sorria, discreto, e Helena, pela primeira vez em 12 anos, sentiu que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Às vezes basta um gesto, e às vezes esse gesto muda tudo. 3 meses depois, a Tech Vision Brasil tinha um novo ritmo. Menos urgência frenética, mais conversas nos corredores, mais sorrisos. Helena implementara o café com a CEO. Toda sexta, meia hora para qualquer funcionário conversar com ela. Sem agendas, sem hierarquias. Apenas gente. E, surpreendentemente, os números melhoraram. Produtividade subiu. Rotatividade caiu. Porque pessoas que se sentem vistas trabalham melhor. Num sábado de julho, Helena foi convidada para o aniversário de Lucas, o filho de Joaquim. Ela hesitou, mas foi. A festa era num salãozinho simples em Santo Amaro. Balões coloridos, bolo caseiro, crianças correndo. Helena se sentiu deslocada por 5 minutos. Depois, Joaquim lhe entregou um pedaço de bolo. Relaxa, aqui ninguém morde. Ela riu. Não estou acostumada com isso. Com vida, ele brincou. Com vida. Lucas apareceu tímido. Você é a chefe do meu pai? Sou. Mas, na verdade, acho que ele é que é meu chefe. O menino franziu a testa, confuso. Joaquim explicou. A Helena está aprendendo a ser chefe de um jeito novo. E eu estou ajudando. Ah! Lucas sorriu. Meu pai é bom em ajudar. Helena sentiu os olhos marejarem. Eu sei.
Naquela noite, ao voltar para o apartamento, Helena não sentiu o vazio de sempre. Sentiu gratidão, porque pela primeira vez entendera a verdade que Joaquim tentara lhe ensinar. A gente não é o que tem, a gente é o que deixa. E ela estava finalmente deixando coisa boa. Se essa história tocou seu coração, compartilhe, porque o mundo precisa lembrar que humanidade não é fraqueza, é coragem. Inscreva-se no canal. Deixe nos comentários onde você está nos assistindo e qual foi o momento que mais te marcou. E lembre-se, às vezes basta um gesto. Um gesto para mudar um dia. Um gesto para mudar uma vida. Um gesto para lembrar que por baixo de todos os títulos e armaduras, somos apenas pessoas, tentando acertar, tentando ser melhores e merecendo sempre uma segunda chance.